Pelo visto, o MVP do Arsenal é o goleiro do Chelsea, cara. Ele ajudou demais os caras a ganhar. Enfim, análise de Chelsea versus Arsenal pela Premier League. A partida foi no Emirates Stadium. Terminou em 2-1 pro Arsenal, gols de Timber e Saliba. E o Chelsea marcou um gol de bola parada, mas foi um gol contra de Nketiah, ok? Enfim, era uma partida que eu particularmente esperava que o Chelsea conseguisse atrapalhar o Arsenal, ou seja, empatar ou até ganhar, mesmo sendo na casa do Arsenal. Já deu um tempo legal ali do treinador novo. É claro que não é a mesma coisa que ele assumir no início do trabalho, ter janela de transferência, pré-temporada. Não é o mesmo cenário, mas é um cenário que ele poderia treinar e montar uma estratégia pra bater o Arsenal. Não foi o suficiente. Apesar de que eu não vou culpar o treinador e eu vou te explicar nesse vídeo por que eu tô falando isso aqui. Vai ficar bem claro pra vocês e pra muita gente, ok? Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Cara, essa aqui pode ser uma partida até meio cruel e até enganosa, porque ela foi uma partida bem balanceada, ok? Ela não foi uma partida onde o Arsenal jogou muito melhor que o Chelsea, ou foi muito superior durante a partida, mesmo com o cartão vermelho, ok? Isso é uma coisa que eu tenho que deixar bem claro. Além das polêmicas de arbitragem, e aqui no início eu já vou falar sobre elas, ok? Sim, o lance de Declan Rice foi pênalti, não tenho do que falar. É um pênalti primeiro dele segurando o jogador com os braços, não pode, aquilo ali é um lance faltoso, e depois ele desvia a bola com o braço, também não pode, e a imagem da Premier League ficou repetindo o lance, esperando o VAR atuar, né? E não atuou, ainda rolou o gol na sequência, então acaba que ficou elas por elas, porque aconteceu o gol de qualquer maneira. Então, se tivesse marcado o pênalti, talvez seria gol do mesmo jeito. Então, o lance ficou ímpar. E aí tem um outro lance, que é o lance do goleiro do Arsenal atingindo o centroavante do Chelsea, né? Raya vai com as duas mãos na cabeça do nosso jogador e acaba acertando ele. E também é um lance esquisito. Dá pra marcar pênalti. Também dá. Esse aqui é um pouco mais de critério, ok? Porque a pessoa pode dizer que, ele foi pra acertar a bola, ele acertou a bola e tudo mais. E vem com esse papo que foi na direção da bola. Enfim, eu entendo se for pra esse lado. Mas não deixam de ser lances esquisitos, ok? Ponto. Eu vou tirar esse elefante primeiro aqui, antes de começar a análise, porque eu acho melhor falar logo. No geral, o jogo, ele foi muito equilibrado. Os dois times com estratégias bem parecidas. O Chelsea jogando quase que nenhum guardiolismo mesmo, não tava acelerando tanto hoje. Até tentou em alguns lances alongar um pouco a bola e acelerar o jogo, mas não tava funcionando muito bem. O Chelsea trocando muito passe, igualmente ao Arsenal. Inclusive, em estatísticas, o Chelsea teve mais posse de bola que o Arsenal, né? 59% a 41%. O jogo foi muito parecido, né, no conjunto geral. 1.13 de XG pro Arsenal contra 1.5 do Chelsea, 2 grandes chances do Arsenal, 2 do Chelsea, 12 finalizações contra 9 do Chelsea e por aí, cara. Estatísticas parecidas, lances muito parecidos. O Chelsea criou volume o suficiente pra essa partida ser empate, que de fato talvez deveria ser o resultado final, ok? Um empate. A partida ficou com muito mais cara de um 2-2, de um 1-1 do que um 2-1 pro Arsenal. Apesar de que alguns jogadores do Chelsea jogaram muito abaixo dos do Arsenal. Eu acho que a maior diferença que você vê é em questão de elenco, cara. A qualidade de elenco, o que o elenco tava fazendo em campo, foi muito diferente. A estratégia dos dois é muito parecida, inclusive, cara, e aqui eu começo a falar um pouquinho dela. O Chelsea vai pra campo ali com um 4-3-3, teoricamente, mas é um 4-3-3 diferenciado, porque dos volantes há diferenças aqui de posicionamento. Lembra um pouco o 4-3-3 de Enzo Maresca, ok? Lembra bastante, inclusive, mas é um pouco diferente o jeito que o time funciona. Em resumo, Caicedo e Andrei Santos são dois volantes defensivos, e eles trabalham mais na parte de trás do campo. Então, apesar de virar um 4-3-3 em alguns momentos, e os três estarem no meio de campo povoando ele pra tirar o espaço do Arsenal, quando rola a construção do jogo, aí você percebe a diferença dos dois treinadores. Porque os dois laterais, eles abrem, eles ficam alargados em campo, dando amplitude pro campo pra rolar uma linha de passe pra quebrar a primeira linha de pressão do adversário. E Caicedo e Andrei, eles trabalham na construção do jogo lá atrás. Um se enfia no meio dos zagueiros pra virar mais um na construção do jogo, como se fosse um zagueiro, e o outro ficar à frente desses três zagueiros teóricos. E aí rola a construção do jogo. Enquanto Enzo Fernandes, ele é um dos volantes, mas ele participa do ataque. Então, ele pega e defende em uma fase do jogo, mas na outra ele vai pra linha de ataque, virar um jogador pro ataque. Então é basicamente isso, cara. É diferente do outro treinador? Sim, é totalmente diferente, porque o outro treinador não usava desse jeito. Não que os laterais estão abertos e tudo mais. A construção é diferente, tem vários aspectos aqui que é diferente. Funcionou bem, ok? O Chelsea atraiu bem, o Chelsea tinha bons planos. Havia muitas linhas de passe quando o Arsenal pressionava. Havia muita probabilidade de sair com a bola na defesa, então há muitos locais que você pode buscar os jogadores do Chelsea pra poder sair com ela na defesa. Então tava tudo certo, ok? O time tava muito bem organizado taticamente falando. O Arsenal não conseguia construir muita coisa, não conseguia reagir ao Chelsea. A defesa tava muito bem postada e o Arsenal não tinha muitos planos pra poder atacar. A arma que o Arsenal tinha nesse jogo era as bolas paradas, que foi o que se saiu bem. E aqui vem a diferença de bola parada, né? O Chelsea tem uma bola parada ofensiva boa, muito boa na verdade, e a bola parada defensiva ruim, eu já tinha falado sobre isso. Até por isso, eu achei que no último confronto que teve entre Arsenal e Chelsea com o outro treinador, aquele que foi vermelho também, e a gente empatou, eu achei que a gente ia perder exatamente por causa disso, porque a bola parada ofensiva
do Arsenal é boa e a bola parada defensiva do Chelsea é muito ruim. E naquele jogo, cara, o Chelsea ele jogou tão bem que o Arsenal não teve como produzir muita coisa, então quase nem rolou esses escanteios super agressivos e os jogadores estavam muito bem nos lances, então a dedicação daquele jogo fez total diferença pro Chelsea não sofrer nesse tipo de jogada. E hoje apresentou esse problema de novo, né? Em questão de bola parada, que já é do antigo treinador, ok? Não é desse treinador atual. Desde sempre tá desse jeito aí. A bola parada defensiva do Chelsea é muito ruim, eu não gosto. É bagunçada, tem times que conseguem explorar, times pequenos, inclusive. E o Arsenal não seria diferente, cara. Até porque ele tá com a vantagem nas mãos, ok? Você tá entregando uma fraqueza pro Arsenal. No lado do Arsenal, ok? O Arsenal fez algo muito parecido. O Arsenal jogou defensivamente esse jogo. Foi um jogo muito defensivo do Arsenal. Ele se defendeu muito bem, ele se compactou muito bem. E apesar do Arsenal ter uma bola parada defensiva competente, ele ainda assim consegue tomar gols nessa parte. Então, se você tiver um bom plano ofensivo, você consegue marcar gol. E eu diria que no caso do Chelsea, vem muito da qualidade dos jogadores batendo bola parada, principalmente de Reece James, né? A batida dele é muito boa, muito perigosa e o Arsenal tava sofrendo ali com isso, até que rola um gol contra, né? Eles conseguem um gol contra exatamente nessa bola parada poderosa que o Chelsea tem. E também a construção dentro do jogo não tava acontecendo muito pro Chelsea, porque eu acabei de falar que o Chelsea ele se defendeu bem e tudo mais, e o Arsenal não tava conseguindo criar muito, o Chelsea tava compactado bem e tirando todo o espaço, o Arsenal fez a mesma coisa. Então os dois times não conseguiam criar muito por dentro e tinham que recorrer à bola parada ou a outra estratégia pra poder criar jogadas. Apesar disso, eu acho que, sendo bastante sincero, o Chelsea com bola no pé criou mais que o Arsenal. E eu não tô colocando isso aqui como um grande mérito. Eu não sou da turma que vai criticar o Arsenal por bola parada. Eu acho essa crítica meio ridícula, ok? O Arsenal não tem que ser penalizado porque ele é bom em bola parada. Você que melhora sua defesa, ok? O problema é seu. É uma estratégia que você tem em jogo, você pode utilizar ela bem. Não é como se o Arsenal estivesse batendo um monte de latereio ridículo, nem nada do tipo. O Arsenal bate bem em bola parada. O Arsenal tem estratégias pra bola parada. Executa muito bem, varia ela muito bem pra cada adversário, sabe montar planos. Eu não vou culpar os caras por serem bons, cara. Isso aqui não faz nenhum sentido. Se você não consegue, você não pode diminuir outro clube por isso. Ah, o Corner FC, cara. Isso é Premier League, meu amigo. É assim mesmo. Que bom que eles são bons em bola parada, cara. É um mérito deles, treino deles. Eu não vou aqui ficar desmerecendo o Arsenal por isso. E a gente sabe que é um perigo, sabe que é uma arma e tinha que montar um plano melhor, cara. O Chelsea tem baixa estatura comparado ao Arsenal. Poucos jogadores altos pra lidar com a bola parada. Nossos volantes são todos baixos e tudo mais. Não tinha jogadores muito altos também na linha de defesa, né? Os laterais também não são tão altos assim. Então a gente ficou meio exposto. De fato, é parte de como foi montada a coisa. Mas ao mesmo tempo, não tinha muito o que o treinador fazer, cara. Não tem muita opção no banco. Não tem muito o que ele fazer. Eu vi gente reclamando das escolhas. E eu entendo porque ele escolheu Sarr. Eu acho que a escolha foi errada. Eu não escolheria Sarr pro jogo. Porque ele é muito inexperiente. Ele acabou de chegar na Premier League e não tem o ritmo da liga ainda. É que no banco, cara, tem opções que já falharam muito. Tocinha da Rabiot não é bom o suficiente. Josh Akpom não é bom. Não é um jogador que dá pra confiar. Bagrachili, ele joga quando ele quer. Tem jogo que ele vai bem, a maioria ele vai mal, né? É muito aleatório. Você não sabe se Bagrachili vai jogar bem ou mal. E às vezes ele tá jogando muito bem e ele vai lá e faz um lance bizarro e estraga a partida. Um lance assim que você fica tipo, mano, esse cara, ele tá pensando antes de fazer. Não dá pra contar com esses jogadores. O Chelsea não tem elenco. O Chelsea não tem elenco. Porque só tem um zagueiro que presta no Chelsea e ele jogou muito essa partida, que é Chalobah. Demais de Chalobah pra qualquer coisa, ok? Todos os outros jogadores que a gente tem a disponibilidade, eles não são bons o suficiente. Ainda assim, a melhor zaga é Wesley Fofana com Chalobah. Mas lembrando que Fofana tomou um vermelho ridículo em uma partida passada, então ele não tava disponível. Não tem o que o treinador fazer. Ele não vai summonar um jogador novo porque você quer. Não foi ele que montou o elenco, ele veio no meio da temporada. Cara, eu não entendo os caras que estão brigando com o treinador novo, criticando o treinador novo, sendo que ele não tem nada a ver, cara. Ele não tem nada a ver, meu amigo. A crítica é com a direção, a crítica é com outras pessoas, não com o treinador novo. Ele tá fazendo o que dá. E o que dava pra ele hoje era testar um jogador que ele treinou por muito tempo. Foi o que ele fez. Deu certo? De maneira nenhuma, cara. Os elos mais fracos de campo hoje foram contratações novas do Chelsea, que não são tão boas assim, cara. E eu já tinha falado na época que foi contratado desses jogadores. E hoje eles mostraram a falta de qualidade, cara. Dá pra perceber, inclusive. O ataque tava muito engraçado do Chelsea, cara. Porque muitas das vezes a gente acionava um atacante ali perto da linha de defesa do Arsenal com um monte de jogador na frente. Aí era João Pedro driblar 8 pra poder marcar um gol. Não dá, cara. Você precisa de mais ideias, tá ligado? Você trabalhar melhor a bola e tudo mais. E aí você pode abrir uma crítica ao treinador. E eu nem acho que o plano foi tão ruim, porque eu entendo que ele queria manter o campo de pé pra não tomar um monte de gol do Arsenal. Você não pode ficar exposto contra o Arsenal. Ele tem um ataque bom, você não pode vacilar. E realmente, a gente se defendeu muito bem. A gente não deu oportunidades pro Arsenal fazer muita coisa. O nosso goleiro, por exemplo, ele trabalhou em uma única jogada, o jogo inteiro. Teve uma jogada que foi muito perigosa ali, que foi um chute direto, que ele defendeu uma defesaça e acabou por aí. Acabou por aí. Ele não teve que trabalhar tanto. Todas as bolas já vinham amassadas já pela zaga, então era só defender uma bola fácil e tava tudo certo. E assim, não tem como não tirar o elefante da sala, né? O maior problema aqui foi o elenco, foram os jogadores. Olha o que o Roberto Sanches fez hoje, cara. Ele mal trabalhou, assim, tipo, realmente de perigo, tirando as bolas paradas, né? Ele foi muito mal, cara. O segundo gol do Arsenal, o gol de Timber,
foi falha do goleiro. Você pode olhar o lance 1000 vezes, você vai ver o goleiro perdido no lance. Dava pra defender. Dava. Ele tava em cima da jogada. Só que ele tava completamente perdido. Eu não sei se ele achou que outro cara ia cabecear a bola. Não sei. Não sei qual foi o pensamento dele, mas de novo, ele tenta fazer uma coisa que não precisava. Ele precisava defender a bola ali, pegar ela, só que ele não conseguiu. Ele se perdeu no lance. Como tinha outros jogadores perdidos também em campo. O próprio zagueiro que ele escolheu pra campo, o tal do Mamadou Sarr, tá perdido nos lances, cara. Um monte de lance perdido, bola parada ele perdido. O gol contra que ele fez exatamente porque ele estava perdido, né? Nem deu como gol contra, deu como gol de Saliba, né? Que cabeceou ali, mas a bola bate nele e entra porque ele tá meio aleatório no lance, cara. Ele não sabe o que fazer porque ele não tem experiência pra isso. E aí você tem um goleiro ruim que eu já pedi pra sair 1 milhão de vezes, que de novo fez uma partida horrorosa. Um monte de passe ruim, um monte de passe lixo. Teve passes, inclusive, que não gerou um lance de perigo pro Arsenal, porque os jogadores que receberam o passe salvaram. Eu vi Andrei Santos se matando pra não entregar a bola pro Arsenal, porque o passe é horroroso. Ele não pensa, ele não raciocina, ele só faz o passe. Ele vê que tem um cara atrás do jogador que ele vai passar e ele passa mesmo. E eu volto a falar, tem linha de passe, o jogo tava totalmente bem taticamente, cara. Havia linha de passe, havia jogadores pra passar a bola, havia companheiros perto, havia um passe mais fácil pra fazer, tem como trabalhar a bola, tem como fazer outras coisas, e o nosso goleiro simplesmente tava passando tudo errado. Entregou a bola pro Arsenal várias vezes e poderia ter saído gols ali. E eu volto a falar, o segundo gol do Arsenal é muito culpa dele, cara. Ele é um dos maiores culpados do segundo gol do Arsenal. O primeiro gol, você pode culpar fulano de tal, ciclano, que não acompanhou a bola, porque é baixo, não consegue acompanhar o jogador mais alto e tudo mais. Você pode falar isso e aquilo. Agora, o segundo gol, cara, é muito por causa do goleiro. Dava pra evitar, cara. Dava pra evitar totalmente aquele lance. Eu vi o lance outra vez e, cara, dá pra ver que claramente o goleiro podia ter ido melhor no lance, lido melhor a jogada. E é isso, cara. É um goleiro que em jogo grande, quando é pressionado, faz isso. Eu já tinha avisado. Ah, mas tem um Mundial de Clubes. E dá vontade de xingar uma pessoa que fala isso. Porque, mano, você entende que eu acompanho todos os jogos do clube? Você entende isso? Eu vi todos os jogos grandes dessa merda de goleiro, cara. Você entende isso? Que tem uma diferença enorme entre você falar do Mundial de Clubes e você ver todos os jogos dessa porra desse goleiro de merda? Você entende essa merda? Porque eu não aguento mais o pessoal falando, tipo, defendendo esse goleiro, cara. Não faz sentido, cara. Ele joga mal, mano. Ele joga mal. Ele faz cagada em jogo grande. Toda vez é a mesma coisa. Caraca, nosso zagueiro não tava deixando nada passar, velho. O Gyökeres recebia a bola ali no 1v1, não ganhava um. Chalobah tirando todas, foi bem em todos os lances. Não tinha perigo, cara. E ainda assim ele consegue ir desse jeito, cara. Caraca, é uns passes tão ruins. Cara, você presta atenção no jogo. É uma coisa que eu me pergunto, velho. Porque eu fico pensando, quando o pessoal defende o Roberto Sanches, você tá vendo, você realmente prestando atenção ali em cada passe que ele faz? Cara, tem uns passes que ele fez na partida que a bola não ia pra ninguém. Tipo assim, a bola ia pra puta que pariu. Ele dava um bicão todo errado. A bola não tinha nem chance de cair no jogador do Chelsea. Era só passe ruim, um atrás do outro. A distribuição de bola desse goleiro é horrível. E outra coisa, tem o peso do passe. Tem o peso do passe, que é algo muito importante, porque é a força que você põe no passe. Porque ajuda o cara que vai receber a ajeitar a bola. Ele tava dando uns bicos horrorosos na bola, cara. Difícil de segurar um tijolo que vai no pé do cara. De novo, cara, zero qualidade. Compara com o goleiro do Arsenal, cara. David Raya distribui a bola com perfeição, acionando o ataque muito bem. Aí de vez em quando ele vai lá e acerta uma bola no ataque e aciona um ataque, o nosso goleiro, e aí vem gente defender. De vez em quando faz uma defesa boa. Porra, não é pra ter ninguém ali em campo? Ele é goleiro pra quê? Se ele não defender nenhuma jogada, então ele é inútil, porra. O cara defende, nosso goleiro tá defendendo bons lances. É pra isso que ele serve. É pra isso que serve um goleiro de Big Six, cara. Vicário faz 1 zilhão de defesa e você não vê o pessoal do Tottenham falando, nossa, Vicário é o melhor do mundo, Vicário deveria continuar, porque... Não, olha, veja bem, Vicário fez boas defesas. Tem jogo que Vicário defende pra caralho, faz uma merda e todo mundo vai lá e massacra ele, velho. É assim que funciona, porra. Caralho, eu tô de saco cheio, velho. E aí vem gente falar do treinador. Ah, não, que o treinador novo, se fosse o antigo, como se o antigo ganhasse do Arsenal, como se o antigo tivesse, nossa, destruiu o Arsenal em todos os duelos. Pelo amor de Deus, cara, não. Não, podia ser a mesma coisa. Ele ia continuar botando o Roberto Sanches em campo, ele ia fazer essas merda aqui no jogo de hoje. Pedro Neto ia estar em campo e ia tomar vermelho. Ia dar no mesmo. Você teria um jogador que vai lá e toma um vermelho ridículo daqueles. O vermelho patético que ele tomou. Pra que aquela falta em Martinelli? O que Martinelli ia fazer com o campo de defesa do Chelsea todo montado? Pra quem não percebeu, o campo de defesa tava todo montado. Se você pegar a câmera no ângulo maior, você consegue perceber isso. Pedro Neto tava em cima dele. Tava acompanhando. Pra que aquele bote? Pedro Neto não sabe marcar. Pedro Neto não sabe marcar. Ele não sabe tirar a bola, ele não sabe roubar a bola. Ele é ruim. Quando ele tenta fazer esse tipo de lance, ele faz falta, ele faz merda. Ele já fez um zilhão de vezes desde que ele chegou. E aí ele vai lá e faz. Num lance que não ia dar em nada, provavelmente. Se desse em alguma coisa, ia ficar impressionado. Mas era bem difícil. O Chelsea tava montado. Pra que aquilo? Taticamente, o Arsenal não tava conseguindo criar bons lances com bola no pé. Mesmo acionando em velocidade. No máximo ia pra um V1 direto do nosso zagueiro. Se ele perdesse, GG, acabou. Mas ele não tava perdendo, cara. Pra que aquele lance? E aí eu te pergunto, isso é instrução do treinador? O treinador mandou ele fazer aquela falta? Ou o time, inclusive, tá trabalhando menos nessa questão de ficar truncando fisicamente? Isso, teoricamente, evitaria cartões amarelos. É diferente, cara. Você vê vários jogadores aqui que estavam com amarelo em campo e eles não estavam dando bote. Eles estavam, tipo, se controlando. Pô, tô com amarelo, não vou tomar vermelho. Que é o caso de Enzo Fernandes. Ele tava muito pros duelos físicos e ele não tava fazendo isso. Porque ele sabe que a jogada ia dar uma cagada, cara.
E aí o nosso jogador vai lá e faz isso. É a instrução do treinador? Talvez na sua cabeça, sei lá, mano, seja. Talvez na sua cabeça você ache que ele mandou o cara tomar vermelho. Não mandou, cara. Tem treinadores que fazem coisas que levam a resultados. Por exemplo, tem treinador que faz o cara ficar muito intenso fisicamente e o time começa a tomar vermelho toda hora. Ou os caras começam a lesionar um monte de vezes, como era com o Pochettino, que lesionava pra caramba. Porque o cara fazia o cara correr igual um doido durante 90 minutos. E aí gerava um monte de lesão. O treino era muito intenso, o jogador reclamava disso. Tem treinador que você pode falar isso. Não é o caso aqui, cara. A partida tava fácil. Não tem sentido o cartão vermelho que esse cara tomou, cara. Você entende que não tem lógica nenhuma. Ele não parou um lance de perigo claro, manifesto e objetivo. Ele não toma um amarelo porque ele para um lance de perigo. Você tem noção disso? Ele tomou amarelo pela imprudência da jogada. Ele foi muito agressivo. E era um lance que podia lesionar o jogador do Arsenal, cara. Ele foi completamente imprudente. E aí a gente foi lá e ficou com -1 por causa dele. Você vai me culpar o treinador? Desculpa, isso não é análise. Isso é maluquice. Isso é apenas birra. O treinador não tem nada a ver com isso, cara. Não é a instrução dele. O jogador fez um negócio que não dá pra acreditar. É tipo, você olha e fala, mano, por quê? Por que você tá fazendo isso? E aí quem que ele tem pra trazer do banco pra salvar o jogo? Garnacho e Delap. Ah, foi ele que contratou, né? Deve ter sido ele. Tudo é culpa dele, pelo visto. Ele chega no meio dessa merda, desse caos, mantém os padrões, ok? E eu não acho esse treinador melhor que o anterior. Tá trazendo padrões muito parecidos com o treinador anterior. Quase a mesma coisa, ok? Só muda que o time é um pouco mais equilibrado, cede menos jogadas pro adversário e ataca menos também, né? Ataca com menos força, né? O ataque é com menos jogadas, só que as jogadas têm até mais qualidade, né? Menos volume de jogo pra ter mais qualidade em algumas jogadas. Teve lance, inclusive, pra fazer o 2-2. Teve como fazer, ok? Se os nossos jogadores fossem melhor, se o nosso 9 finalizasse melhor. 9, eu tô falando de Delap, ok? Tô falando do 9 do time, que usa a camisa 9 lá, ó. Foi ele que perdeu a oportunidade de gol. Então, sim, o Arsenal faz uma partida de igual para igual e aproveitou melhor as oportunidades e ganhou o jogo. Ponto final. E talvez, se a gente não tivesse tomado um cartão vermelho, teria empatado o jogo, seria um 2-2. A gente estaria falando de um empate aqui e não de uma derrota. Enfim, cara, agora eu vou falar de que jogou mal e que jogou bem. Vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like no vídeo. Se possível, também utilize a opção de hype na aba de comentários no smartphone. E também tem a opção de seja membro aí, ou seja, membro tá ativo. Você pode se tornar membro desse canal. É uma fórmula que você tem de me ajudar aqui. É um valor irrisório só pra quem queira ajudar o canal, ok? Enfim, é isso. Vamos continuar aqui. E se você tá em dúvida se eu tô estressado gravando isso aqui, é óbvio que eu tô. Só pra deixar claro, né? Porque vai ter gente que vai ver o tom desse vídeo e vai ficar, nossa, tá puto? Sim, tô. Eu tô bem puto. Tô nem um pouco feliz com o resultado desse jogo, cara. Agora eu vou começar aqui pelo Arsenal, cara. Vamos falar um pouquinho da partida do Arsenal. O Arsenal fez uma partida interessante ali, principalmente questão de elenco. O elenco do Arsenal, num conjunto geral, jogou melhor que o do Chelsea. Não são todos os jogadores que foram mal. Eu diria que a linha de ataque do Arsenal foi parada pela do Chelsea. Então o jogador ele não jogou mal. Quando eu critico esses jogadores aqui, eu quero que você entenda que eu não tô falando que eles foram super mal. Eles simplesmente não tinham capacidade de passar da nossa linha de defesa, porque ela tava bem postada, bem montada, taticamente muito bem feita, o que é pra ser num duelo de Big Six. Então não é um demérito do jogador não conseguir lidar com o time do nível dele, teoricamente. É normal. E tirando esses jogadores, na linha de ataque você não vê muita gente brilhando. Então eu vou falar um pouquinho da defesa. Gabriel Magalhães foi muito bem, David Raya jogou bem, William Saliba fez uma partida excelente e Timber também foi muito bem na lateral. Ainda assim, a gente deu um certo trabalho pra linha de defesa do Arsenal, mas ela também estava muito bem. Não deixava a gente fazer nada, foi que dificultou o jogo, a gente não tinha espaço, lançava um jogador no ataque, com 1 zilhão de jogador do Arsenal ali, já bem postado, então era muito difícil. Então esses jogadores foram bem. Os dois volantes do Arsenal jogaram bem, dou um destaque maior pra Declan Rice. Tirando a jogada que ele fez cagada, e realmente ele foi mal no lance, foi um lance amador da parte dele ali, que seria pênalti, né, se o VAR tivesse chamado. Tirando isso, ele jogou bem o jogo no conjunto geral, inclusive ele foi muito chato defensivamente falando. Hoje o destaque de Rice não foi ofensivo, não foi batendo bola parada, não foi nada disso. Hoje o destaque de Rice foi defensivo. Ele leu muito bem os lances, ele tava em tudo. Se você vê, o Arsenal tava tendo paz na parte de trás do campo por causa de Rice, que vinha de trás ali e tirava a bola. Vinha de trás ali e corria atrás de um jogador da gente até o fim, até tirar a bola do pé dele. Então ele foi essencial pro sistema de marcação do Arsenal. Por isso que eu elogio muito a partida dele aqui, cara. Ele foi muito bem nesse sentido. Defensivamente, ele fez uma partida brilhante, ok? Muito boa mesmo. O único jogador de ataque do Arsenal que eu vou falar bem é Bukayo Saka. Eu gostei do jogo de Saka hoje, ok? Eu achei que foi o jogo mais produtivo ali. Mas, no geral, o ataque do Arsenal foi muito fraco. Inclusive, começando a falar de quem jogou mal, eu acho que a partida de Nkapie é horrível, além do gol contra, né? A partida dele é muito fraca. Ele, inclusive, tava sendo um lado mais frágil do campo. E aí entra numa crítica ao treinador do Chelsea que trocou os lados dos jogadores. Palmer jogou na esquerda pra Neto jogar na direita. Isso talvez tenha destruído a vida do Chelsea nesse sentido, porque Nkapie hoje ele tava mal e Palmer tem muito mais capacidade que Neto pra poder explorar em cima desse tipo de fraqueza, né? Poderia gerar um passe chave na cara do gol, ou até mesmo um drible ali, porque é um jogador tecnicamente muito bom. Então ele poderia ganhar ali um duelo e sair na cara do gol. E como ele inverteu os dois jogadores na estratégia dele, deu errado. Eu tento entender o lado dele, mas eu não gostei da ideia, ok? Eu não gostei da estratégia que ele veio pra campo hoje em relação a inverter esses dois jogadores. Eu acho que taticamente foi a pior escolha do treinador do Chelsea hoje, ok? Pra mim foi algo que mudou muito o jogo. O jogo poderia ter sido
muito melhor ofensivamente nesse sentido, exatamente por causa de Hincapié, que não jogou bem. Trossard fez uma partida horrível, eu vou destacar ela aqui. A partida dele foi muito ruim. Ele teve espaço pra fazer mais em campo, ele foi muito mal. Gyökeres ficou no bolso de Chalobah, que é jogo inteiro, ele não fez nada. Todo lance ele perdia. Tem um lance também que você pode falar que foi pênalti, não foi. Chalobah toca na bola, ponto final. Nem me venha com esse papo, não foi pênalti. Foi muito bem no lance, inclusive. Agora seguindo pro Chelsea. Não tem muita gente pra eu elogiar, mas eu vou falar de 3 jogadores que pra mim eles foram incríveis. Caicedo, ele foi impecável, impecável, incrível. Ele foi o melhor do meio de campo, o jogador de destaque do meio de campo. Foi um negócio lindo de ver. Foi brilhante, assim. Ele roubou muita bola, ele tava em tudo, defensivamente. Às vezes também partia ali pro ataque, criava lance. Muito bem mesmo. Chalobah, perfeito. Pra mim, o melhor jogador do Chelsea hoje em campo. Melhor em campo aí, Chalobah. Ele tirou tudo que tinha pra tirar, ele fez tudo que tinha pra fazer, facilitou muito a vida do goleiro. Muito. E tava jogando sozinho. O cara que tava do lado dele tá completamente perdido. Então, era ele ou ele. Inclusive, é uma parada de Chalobah que eu falo pra vocês. Muita gente não entende, cara. Assim, é que quando você percebe o que tá rolando na parte de trás do campo e o que o jogador deveria fazer, você percebe o quão o Chalobah é bom. Por quê? O cara que tá do lado dele, muitas das vezes, é muito ruim. Tem uma leitura ruim, tem uma saída de bola ruim, não pensa bem os lances, faz passe precipitado e ele tem que limpar tudo, ele tem que fazer tudo. E ele tá jogando sozinho há muito tempo, cara. Ele só tem uma dupla decente quando Wesley e Fofana tá em campo. Só nesse tipo de jogo que ele tem uma dupla decente. De resto é só ele e ele. Acabou. E isso dificulta muito a vida e sobrecarrega o jogador, ok? Então a gente tem um Chalobah, cara, extremamente sobrecarregado, ok? De funções em campo. E isso vai gerar erros. Ele vai errar. Tem gente que não entende que muitas das vezes o erro que Chalobah comete é porque ele tá jogando sozinho, cara. É porque só tem ele em campo. Sim, tem vezes que ele erra e ele vai mal no lance porque ele não é perfeito, mas na maior parte do tempo ele tá bem, ele faz boas partidas e também tem o fator, né, de que do lado dele tem um jogador muitas das vezes que é inútil, cara. Que não lê os lances e ele tem que estar o tempo inteiro sozinho fazendo tudo. E aí, cara, é um cara sobrecarregado que vai acabar tendendo a erros. Então, cara, em Chalobah é isso. Temos também Reece James, que pra mim fez uma partida muito boa. Inclusive, teve um cruzamento dele que quase foi gol. Se alguém consegue empurrar aquela bola, cara, tava tão bem ajeitado. O peso da bola, sabe? É aquela bola que se desvia muito fácil. Se nosso 9 tivesse chegado a tempo, seria gol, cara. Nosso 9 que eu tô dizendo era João Pedro, que tava em campo, né? O outro que é 9, que usa 9, não tava em campo ainda. Então, não tem como eu tá falando dele. Acho que é isso. Jogadores que foram bem. Não tem mais nenhum outro pra falar. O resto, ou fez uma partida abaixo, ou jogou mal, né? E agora, falando de quem jogou mal, né? Eu vou citar aqui. Sarr, partida horrível. Não gostei. Leitura ruim. Perdido em campo. E sem ritmo da liga. Inclusive, bom que ele foi substituído no final do jogo. E eu volto a falar, o treinador tem que fazer. Não tem zagueiro. Todo zagueiro do elenco do Chelsea não tem nível pra estar jogando aqui. Só tem um que tem nível. E é isso. Temos Jorel Hato, que ele foi bem em alguns lances, mas foi muito mal em outros. E tava deixando a desejar, ok? Tava com muita dificuldade no jogo. Não gostei do jogo dele no conjunto geral. Foi muito fraco em comparação ao outro lateral, que entregou mais defensivamente, criativamente e ofensivamente que ele. O jogo inteiro. E aqui eu critico o Palmer e o Pedro Neto. Os dois não jogaram bem. Pedro Neto muito pior, né? Muito pior. O Palmer fez mais que ele no jogo. Basicamente é isso. Eu não vou criticar João Pedro, porque o jogo de João Pedro não é tão ruim assim. Não é ruim, nem nada do tipo. Ele fez o papel dele. Só que, mano, não tinha qualidade. A bola chegava com muito pouca qualidade. Ele recebe a bola pra enfrentar 8 marcador. Pra enfrentar toda uma linha de defesa. Não existe isso. Faltou criar um lance de maior qualidade. Eu acho que esse que é o ponto. Então eu não vou abrir críticas aqui a ele. Eu vi um pessoal falando de Estevão. Treinador novo odeia Estevão. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu não tenho mais paciência, cara. Eu juro pra você. Olha as lesões e suspensões. Vou deixar na tela. Quem tá aí, mano? Quem tá aí? Eu tô te perguntando. Quem tá aí em lesões e suspensões? Me diga, quem é que tá ali? Ah, Estevão tá lesionado. Meu lindo. Meu lindo. Tá. Ele tá lesionado, cara. Porque eu já tô vendo começando um papo de que o treinador novo não gosta de brasileiro. O 9 dele é um jogador brasileiro, mas não gosta de brasileiro. Mano, não dá, velho. O cara não acompanha o clube, ele não sabe o que tá acontecendo, não sabe que tá lesionado, não sabe que tomou vermelho. Ele vai lá e fala. Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender, cara. Tem um monte de lesão importante aqui, fora do jogo, cara. Tem muito lesionado importante aqui pra essa partida que a gente não tinha. Zagueiro, né? 2 zagueiros importantes que jogam em um nível bom, estão lesionados. Estavam fora, né? Um com suspensão, o outro tá lesionado. O nosso lateral, que é muito bom defensivamente, com o Cucurella não tava em campo. Então, sim, a gente tava com desfalques grandes. Acabou por aí. Eu não vou mais falar disso. Enfim, esse vídeo tá chegando no fim. Eu estou extremamente estressado enquanto eu gravo isso aqui. Vai sair provavelmente daqui a pouco, né? Depois que eu terminar de gravar isso aqui. E é isso, cara. Fiquei decepcionado com a partida, esperava mais, mas não aconteceu. É isso. E desculpa pela quantidade absurda de palavrão. Esse vídeo tá chegando no fim, agradeço a presença de todos. Muito obrigado mesmo. Você que aguentou aqui meus rages. Enfim, nos vemos em outro vídeo. Tchau.